Bom, então assim, condicionamento de cerâmica, falei, é muito pouco. Cai muito pouquinho. Então assim, ó, 10 minutinhos já foi. Rapaz, falta pouco tempo, faltam meia hora, é até 5 horas, né? Vocês têm aula depois de tarde? De tarde não, já à noite, né? De quê? Endo. Maravilha, adoro endo também. Vamos lá, vamos falar de polimerização e aparelho fotopolimerizador. Aqui tá programado. É... Não, assim, eu gosto de endo, eu gosto, só não faço. Mas. Eu gosto, prefiro não. Prefiro não ter contato, mas. Não, assim... não, acho maneiro, acho legal. Prefiro morrer. Não, porque quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu tô vindo aqui, vou substituir a Michelle, vou dar aula. Aí só tinha apostila de endo. Você vai dar aula de endo? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Mas ela achava assim, que fosse porque eu odiava endo. Não é que eu não odeio endo, não. Mas é que eu não tenho a mínima capacidade de dar aula de endo. Já não faço endo há muito tempo. Então, assim, eu não tenho capacidade para dar aula de endo, não. A Michelle tem capacidade de dar aula de tudo, cara. Impressionante. Ela vai, estuda, dá aula, ela fica muito boa. Ela consegue dar. Se botar ela para dar aula de endo, ela vai dar. Endo não vou dar, não. Vou conseguir, não. Mas, ó, fotopolimerização. Seguinte, eu ia falar. Na apostila de vocês, também está falando aí no finalzinho de oclusão. Não sei se eu vou ter tempo de falar de oclusão, tá? Mas eu combinei com a Michelle e falei, pô, Michelle, acho que a aula vai ser longa aí. Se não tiver tempo de falar de oclusão, ela completa na próxima aula com vocês, tá? Esse conteúdo eu vou avisar lá. Mas também é muito tranquilo, porque caiu uma questão lá, não sei o quê, ela dá uns conceitinhos de oclusão para lembrar porque caiu numa prova. Mas fotopolimerização cai bastante, tem várias questões também, tá? O que é polimerização? A gente estava falando bem cedo. É o processo de transformação dos monômeros, que é a unidade básica da matriz resinosa, em polímeros. E aí, quando eu tenho a polimerização, a gente já sabe que... Posso apagar isso aqui agora. Eu tenho meus monômeros, que são moléculas iguais, ou pelo menos muito parecidas. E quando eu tenho o processo de polimerização, eu tenho uma aproximação espacial entre essas moléculas. Consequentemente, macroscopicamente, eu vou ter uma contração nesse corpo, que é a famosa contração de polimerização. Eu tenho três tipos, né? A polimerização química, quando eu tenho um iniciador, que é o peróxido de benzoíla, e um ativador, que é a amina terciária. Eu tenho iniciador peróxido de benzoíla e o ativador a amina terciária. Apresenta a velocidade de reação mais lenta, porém menor estresse. Porque as moléculas estão se arrumando e tal, então gera aquele estresse nas paredes da cavidade de já contrair e poder romper uma camada adesiva. Temos a polimerização física, que é a polimerização pela luz. Eu tenho um iniciador, que é principalmente a canforoquinona, e um coiniciador, que é uma amina alifática. Mas o seu ativador é a luz visível, a luz azul. Não é à toa que quando a gente quando a gente liga a luz, o aparelho fotopolimerizador, o nome mais correto, o termo mais correto, é você falar que você está fazendo a fotoativação. Você está ativando a resina. Lá dentro vai ter um iniciador e um coiniciador que vão gerar a polimerização. Então, lembrando, iniciador das resinas ativadas pela luz, canforoquinona. Coiniciador, amina alifática. Polimerização química. Iniciador, peróxido de benzoíla. Ativador, amina terciária. Ativador, amina terciária. Tá? Dual, quando tem uma reação química e pela luz. E a termoativação, que ela praticamente não é cobrada, mais pelo calor mesmo, pressão, que é muito utilizado também, na verdade, em cerômeros, né? Que você pode você acelera e melhora a polimerização quando você bota calor e pressão. Então, tem uns fornos para isso, ou até mesmo tem gente que pega um cerômero, bota num grau cirúrgico, bota na autoclave, que tem calor e tem pressão, para melhorar a polimerização do cerômero. Eu aprendi isso para dar um congresso. É. Eu faço, gente, eu moldo a boca do paciente, eu faço, coloco no micro-ondas.
Esse ia falar também, micro-ondas. Micro-ondas. Isso é... Nunca tinha parado pra pensar nisso. Tem muita gente que faz a técnica que a gente chama de semi-direta, que você molda o paciente, faz um preparo expulsivo, molda o paciente e na hora de você vazar, em vez de você vazar gesso, existe um silicone para modelo. Isso aí. E aí no silicone você faz a resina. Nossa, isso aí. Qual congresso que você viu isso? Esse é o último agora que O Dental Crane Experience ou o Seord mesmo? Seord mesmo. Seord mesmo? É. Quem deu essa aula? Ai, não vou lembrar não, porque eu assisti. É um cara novo? Lourinho, João Abreu. Isso aí. Foi o João Abreu, meu amigo. Ele fala muito disso, ele sabe muito, manda muito bem. Foi ele. Isso aí. Eu perguntei porque já imaginava que pudesse ter sido ele. Ele é muito bom. Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso. Porque, assim, eu achei as palestras que você paga um valor que você pode assistir. Uhum. Achei essas melhores do que Que legal. aquele kit que você compra de endo. Tipo, achei muito Ah, mais do que- barato, entendi, entendeu? do- Sabe? É um preconceito. Eu achei muito O pessoal odeia. Endo é maravilhoso, gente. Bota isso na cabeça. Não, mas eu vou falar com o João, vou dar os parabéns pra ele, porque realmente é fora de série. Botei uma palestra sobre articaína. Caraca, eu só uso articaína agora. Ah, é? Pô, tem a difusão óssea muito boa, né? Só uso articaína, Bem- tudo, praticamente. Maravilha. Agora sim, eu perdi completamente o medo. O quê? Não, eu cheguei nada aqui no Brasil, minha filha, porque fora do Brasil, É. a gente utiliza isso pra Tem incrível. uma boa, né, cara? Galera, vamos lá, porque a gente tem, ó, faltam 20 minutos. Já respondeu? Vamos agilizar então, ó. Vamos agilizar que o pessoal quer agilizar. As resinas apresentam sua composição fotoiniciadores. O iniciador responsável pela polimerização química é canforoquinona para química. É no física, é pela luz. O iniciador é o peróxido de benzoíla. Posso falar uma informação já adiantando a informação da canforoquinona? A canforoquinona está numa tendência a sair do mercado, ou pelo menos ser parcialmente substituída. É muito amarela. Se você pega assim a composição canforoquinona, é um pó muito, muito, muito amarelo. E ele, por ser muito amarelo, influencia a cor da resina composta. Apesar de ser uma quantidade muito pequenininha, influencia a cor da resina composta. Agora você pensa, aquele paciente acabou de fazer um clareamento, aquele dente branco, 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 ou aquele paciente tipo jogador de futebol da seleção brasileira, que estão todos com dentes extremamente brancos. Cristiano Ronaldo, pô, sabe quem é o Roberto Firmino? Atacando a seleção. Cara, desculpa, Firmino, você que tá assistindo a aula agora, desculpa. Você é craque, mas seu dente tá muito feio. O Mentex, para você cimentar aquele Mentex na boca do Roberto Firmino, você tem que botar um cimento resinoso que não pode ser amarelado, tem que ser muito branco. E como é que você consegue fazer um cimento resinoso ou uma resina composta com canforoquinona? Não tem como. Aí estão buscando alternativas de iniciadores. Porém, esses iniciadores, sim, eles não conseguem polimerizar tão bem com a luz azul que a gente utiliza. Seria simples se você simplesmente mantivesse o fotopolimerizador, porque resina composta estraga, acaba, você compra outra. Fotopolimerizador, você compra fácil? Sim. Então, o fotopolimerizador está travando o desenvolvimento disso. Vamos lá. Aí você tem aqui o PPD e... Cara, esqueci o nome, mas tem aqui, tem a colinha. Vou falar aqui daqui a pouquinho. Bonocole foi o primeiro a utilizar a ativação da luz ultravioleta por 20 a 30 segundos para a polimerização de resina. Primeiro compósito apresentaram sua composição fotoiniciador de atividades pela luz ultravioleta. Tem alguns procedimentos que você faz com luz ultravioleta, é complicadíssimo, você tem que proteger muito bem a pele do paciente. Imagina, se os dermatologistas sempre enchem o nosso saco para quando for à praia passar fluxo solar pra caramba por causa da radiação ultravioleta, imagina se aplicando isso na boca do paciente. Tem que realmente proteger bem. Desvantagens: polimerização incompleta, restauração frágil, falha na retenção, irritação pulpar, estética desfavorável, malefício da luz ao profissional e ao paciente. E a luz ultravioleta foi substituída lá, antigamente, pela luz visível, pelas lâmpadas halógenas, que depois foram substituídas pelo LED, que a gente mais utiliza atualmente. O LED tem uma intensidade maior de luz
não produz tanto calor quanto a luz halógena, tem a vida útil maior. Vantagem da luz halógena em relação à ultravioleta: maior poder de penetração, maior conversão das resinas. O que é conversão das resinas? Você sabe o que é grau de conversão? Grau de conversão é o quanto de monômeros você converge para polímeros. Então aqui, se eu tenho esses 3 monômeros e conseguir uni-los em um polímero, eu tive um grau de conversão de 100%. Agora, se eu tivesse mais um monômero aqui que não tivesse se unido ali, e tenho 3 monômeros unidos e um que não uniu, eu tenho um grau de conversão de 75%. O ideal, que eu espero da minha resina composta, é que meu grau de conversão seja o mais alto possível, próximo a 100%. Claro, infelizmente isso não é possível. A gente varia entre 50% e 70%. Você chega perto de 70%, pô, é ótimo, é bom pra caramba. Comum, às vezes, fica em torno de 50% a 60%. Porque ele não está falando dos monômeros que não são convertidos. O que tá falando é o que dá resistência é a partícula de carga. E a partícula de carga, ela não participa da reação de polimerização. Ela é meio que inerte. Entendeu? Então, quando ele fala isso, não é que ele está falando simplesmente da matriz resinosa e... Deixa eu até repetir essa pergunta aqui pro vídeo, porque eu estou com o microfone, né? Não sei não. A aluna perguntou aqui, seu nome, não? Monique. Monique fez uma pergunta bem legal. Falou assim, às vezes eu leio num livro, num artigo, que a parte que confere resistência à resina composta é justamente a parte que não polimerizou. Calma, né? Ele está comparando matriz resinosa com partícula de carga. E a partícula de carga não interfere, não participa da reação de polimerização. E a partícula de carga que dá resistência. Você tem monômeros que não polimerizaram, monômeros não reativos ou que não participaram da polimerização, que meio que sobraram, que isso prejudica a sua resina composta em relação à solubilidade, em relação à porosidade da sua resina composta, em relação à pigmentação, diminuição da resistência mecânica. Então, o ideal é que a sua matriz resinosa se polimerize muito bem. Mas a partícula de carga ela não participa. Mas por não participar, não é por não participar, ela não participa. Mas a partícula de carga que dá resistência mecânica. Então é essa a comparação, se a pessoa estiver falando só da matriz resinosa. Bom, recentemente, nem tão recentemente assim, surgiram as unidades fotopolimerizadoras de LED. Vantagem, mais leve, mais durável, menor custo, bateria recarregável e melhor ergonomia. É que assim, antigamente falava assim, não produz calor. Só que os LEDs atuais, que são muito intensos, também produzem calor sim, tá? Luz halógena produzia calor, LED no começo não produzia porque a intensidade era baixa, mas o LED desenvolveu, hoje em dia produz calor sim. Fotoiniciadores primários. As resinas compostas apresentam sua composição fotoiniciadores, no caso, a canforoquinona, mais utilizada. Pico de absorção de luz, é faixa de 460 a 480 nanômetros. A luz visível, ela está numa faixa de 400 a 700 nanômetros. De 460 a 480, essa faixa é aquela luz azul bem intensa do fotopolimerizador. 700 nanômetros seria uma luz vermelha, bem oposto, roxa, não, vermelha mesmo. Mais especificamente em torno de 472, 473. Mas entre 460 e 480 que é cobrado mesmo em concurso. Tá? Desvantagem da canforoquinona, como eu falei, coloração amarelo intensa, indesejável em resinas brancas ou translúcidas, principalmente para pacientes com dentes clareados, para cimentação de facetas, enfim. Surgimento de outros fotoiniciadores, aqui ó, o PPD, que é o fenilpropadiona, e o Lucirin TPO. Só que aqui eles têm uma fotoativação em 480 nanômetros. 480 nanômetros já não é uma luz azul, é uma luz mais violeta. Tem um aparelho fotopolimerizador agora que é um dos melhores do mercado, que é o Valo. O Valo ele tem 4 saídas de LED. 3 são azuis e uma é violeta. É justamente para conseguir polimerizar tanto a sua resina composta tradicional que você está usando, quanto uma resina nova, mais branca,
com aparência mais translúcida que possuem ou PPD ou Lucirin TPO como iniciadores. Então esse aparelho ele consegue pegar uma gama de resinas, de compósitos maior do que o LED tradicional. Comprimento de onda emitido pela luz halógena é compatível com todos os fotoiniciadores. Apresenta um amplo espectro. Já o LED ele é mais restrito. É um espectro estreito e compatível apenas com a canforoquinona. Então, se eu tiver uma resina com outro iniciador que não a canforoquinona, minha polimerização vai estar enfraquecida. Vamos lá, perguntinha do exército. Para fotopolimerizar adequadamente as resinas compostas e outros materiais odontológicos, a fonte de luz deve emitir um amplo espectro de comprimento de onda, capaz de sensibilizar seu fotoiniciador primário. Acerca do fenômeno da fotopolimerização, é correto afirmar que, exceto, então vamos buscar a alternativa que está errado. Letra A canforoquinona tem sido, ao longo dos anos, o fotoiniciador mais utilizado no mercado? Não achou aí não? Não está aí na apostila não? Não? Então, galera, celular, clique, tira foto. Isso vai aparecer na apostila, eu acho. Não, mas se bem que é mesmo, né? Às vezes está no final. Qualquer coisa tira foto, garante. Daqui a pouco, tira foto, daqui a pouco vai ter a resposta. Né? Canforoquinona tem sido, ao longo dos anos, o fotoiniciador mais utilizado no mercado? Sim ou não? Sim. Letra B. A canforoquinona tem, muitas vezes, seu uso indesejado em resinas de cor muito branca ou translúcida? Sim, porque é muito amarelado. O pico de absorção da canforoquinona está na faixa dos 460 nanômetros? 460 a 480, sim, podemos considerar. Os diodos azuis utilizados na maioria dos fotoiniciadores de LED permitem um espectro e saída compatível com todos os fotoiniciadores de resina? Não, é aquela história. O espectro, ou seja, a amplitude de luz do LED é muito restrita, é muito estreita. Então é só aquele azul mesmo. Ele não consegue emitir no mesmo LED azul, violeta, vermelho, sabe? É muito estrito. Então, a resposta errada é a letra D, ele é mais estrito. Já a luz halógena é mais aberta, o espectro é um pouco mais amplo. Foi? Mais uma. As resinas fotoativadas utilizam uma fonte de luz para polimerizarem. Para tanto, objetivando iniciar a reação de polimerização, foi adicionada à resina composta um produto químico fotossensível. Podemos indicar, nesse caso, que o fotoiniciador mais utilizado é... Fácil. Canforoquinona. Você vê que a canforoquinona ela é bem cobrada, né? Ela pergunta especificamente bem dela. Mas é bom falar também dos outros, que vai que num dia os caras estão com... A banca acordou de mau humor, dormiu de calça jeans, aí bota aí o outro. Bom, vamos falar então do aparelho. Unidade de lâmpadas halógenas. Emitem comprimento de onda variável com pico de radiação na faixa de 460 a 480. Ou seja, é amplo, porém o pico mais intenso é nessa faixa, 460 a 480. Vida útil, 50 horas. Indicação, extrações diretas e indiretas, colagem de brackets e clareamento dental. Fonte de luz, lâmpada de quartzo ou tungstênio, 50 a 75 watts. Isso é interessante. O mínimo necessário para a polimerização efetiva é de 400 miliwatts por centímetro quadrado para incrementos de até 22 milímetros de espessura quando irradiados por 40 segundos. Então, se você tiver, teoricamente, uma potência maior, uma radiação maior, você pode diminuir o tempo de ativação, não muito, para garantir uma boa energia, a transferência de energia para essa resina. Vamos falar dos LEDs. LED significa luz emitida por diodos. No odontologente eu uso LED azul, mas sabe que LED tem várias cores. Esses semicondutores convertem de maneira mais eficiente a eletricidade em luz. Vantagem, não geram calor. A gente sabe que não é bem assim, mas no livro está falando que não gera calor. Se no concurso perguntar
Ah, a vantagem do LED não gera calor? Maravilha, vou marcar isso. Eu sei que não é bem assim, mas está no livro. Sim, o importante do concurso não é responder o que está no livro, responder certo. Dispensam dispositivos de refrigeração no luz halógena, a gente liga, fica aquele ventoinho, né, aquele ventilador que é no LED não precisa. Podem ser carregados por baterias, pode usar aparelho sem fio, isso é muito prático. E a estrutura é mais simples e lâmpadas são mais baratas. Vida útil, 50.000 horas. No outro era 50 horas, olha a diferença. Se for de alta potência, 10.000 horas. Indicações, instalações diretas e indiretas, colagem de bracket e clareamento dental. Ou seja, mesmas indicações. Tá. Esse quadro tem aí na apostila de vocês? Beleza, porque isso aqui às vezes é meio que um decoradinho, né? Ter que... faltam 5 minutos para 5, ter que ler isso aqui tudo. Não, tá tirando foto aqui. Foi? Ah, não, tá buscando o melhor ângulo, o melhor enquadramento. Tem aí? Ah, mas aqui vai estar colorido. Radiômetro. Radiômetro é aparelho que vai medir a energia emitida pelas unidades fotopolimerizadores. É bem interessante quando o seu próprio aparelho já tem o radiômetro, para você ver se ele está trabalhando bem. Porque às vezes você está emitindo uma luz azul, você não deve nunca olhar diretamente para a luz azul para você medir no olho, você nunca deve fazer isso. Então às vezes seu aparelho já está caindo, a intensidade, já não está fotoativando muito bem, você não sabe isso, o seu bracket ortodôntico... Oi? Ah, é? Quando tá... Não, mas no final da vida útil dele, quando você precisa trocar o LED ou a pilha... Ah, então ótimo. Exatamente, isso é ótimo. Porque você não consegue perceber clinicamente que não está fotoativando bem, muitas vezes. Às vezes, sim, fotoativou, mas com grau de conversão de 30%. E não naqueles 70% que a gente espera, 80%, quem dera. Quanto maior a intensidade da luz, melhor a polimerização, ou seja, melhor a conversão. E o mínimo aceitável, 400 miliwatt. Tem alguns que chegam até 1.200 ou até mais, então bem melhor. Então, ó, às vezes na própria base já tem um radiômetro ou tem um aparelhinho separado. Objetivo, prevenir a polimerização incompleta e falhas precoces nas instalações. E aqui, ó, fotoativação por um tempo 50% menor ao recomendado pelo fabricante de uma resina composta, pode acarretar maior possibilidade de manchamento. Cara, isso é uma coisa que é muito clara. Quando você pega a bula de qualquer resina, vai estar o tempo recomendado mínimo para adesivo, geralmente, mínimo de 20 segundos e para resina, mínimo de 40 segundos. Aí o pessoal pensa, cara, se o mínimo é 40 segundos, acho que dá para levar uns 35, dá para levar uns 30 segundos. Não, cara, bota mais. Não vai ser por 10 segundos a mais que você vai atrasar o seu atendimento, ou o paciente está na sala de espera, vai desistir de você. Cara, dá para você dormir tranquilo, 10 segundinhos ali a mais, só de segurança. Pode vir separado ou acoplado à unidade fotopolimerizadora. Vamos lá para as perguntas. Para Conceição, as unidades de LED de uso odontológico devem emitir luz azul, ou seja, numa faixa aproximada de decorebinha, isso aqui. Mas vocês já sabem que é 460 a 480. A fotoativação por um tempo 50% menor recomendado pelo fabricante de uma resina composta pode acarretar, letra A, aumento das tensões de contração. Na verdade, seria até o oposto, diminuiria a tensão de contração. A tensão de contração acontece quando você tem uma contração muito intensa e a interface adesiva sofre aquela tensão. Se você tem uma contração, uma polimerização lenta, como nas resinas químicas, essa interface não sofre esse estresse tão grande. Se você tem uma conversão baixa, consequentemente, esse estresse não vai ser tão alto também. Então, se você tem uma fotoativação com um tempo curto, ou seja, vai ter uma conversão baixa, você vai ter uma diminuição da tensão de contração. Não que isso seja positivo, porque você ter esse tempo muito curto é ruim. Bom, mas esse tempo curto, reduzido, pode acarretar considerável redução na solubilidade? Na verdade, você pode gerar um aumento da solubilidade. Letra C.
Maior possibilidade de manchamento? Aí sim, porque você vai ter monômeros não reagidos. E aí, os monômeros não reagidos podem absorver mais esses pigmentos da alimentação. Letra D, aumento da contração de polimerização? Como expliquei, seria o contrário. Resposta certa, letra C. Técnicas de polimerização, acho que agora já está acabando. Baratieri que descreve isso. As técnicas. Você tem a técnica contínua, que a maioria dos aparelhos fotopolimerizadores apresentam. Você ativa, ele vai com a mesma intensidade de luz, com uma intensidade alta, do início ao fim, naqueles 10, 20, 30, 40 segundos, a mesma intensidade alta do início ao fim. Isso é uniforme, contínua. Passo ou degrau, realmente parece uma escada, e alguns aparelhos têm esses desenhinhos. Ele começa com uma intensidade baixa e do nada ele aumenta a intensidade. O que eu uso no consultório é assim. Ele tem os primeiros 5 segundos com uma intensidade mais baixa e ele automaticamente aumenta a intensidade. Isso é a técnica do passo ou técnica do degrau. Alguns aparelhos têm um desenho, você pode modificar essa formação. Você pode fazer a técnica do... Ele fica piscando assim, é qual? Vou mostrar aqui, o pulso tardio. Ou tem uma opção chamada de pulsátil também. Mas essa do passo ou degrau, você também pode chamar de pulsátil. O pulso tardio é um pouquinho diferente, de ficar piscando direto. Essa do passo ou degrau, você pode fotoativar um pouco de longe e depois aproximar rapidamente. Tá? Isso você também vai interferir na intensidade luminosa que você está gerando. O mecanismo de rampa, às vezes o próprio aparelho, ele começa numa intensidade baixa e ele vai aumentando gradativamente, como se fosse uma rampa. Ou você pode fazer também via de longe e ir aproximando, tá? Esse técnico você diminui a tensão de contração, tá? Você diminui o estresse na interface adesiva. E o Baratieri também fala do pulso tardio. Você começa com uma intensidade baixa, para. E aí você espera um certo tempo, às vezes você espera assim, mais de 10 segundos, às vezes, dá um tempinho, e depois você já vai com uma intensidade alta logo de início. Então, essa técnica do pulso tardio, você pode começar mais afastado, dá uns 3, 5 segundos, aguarda. Depois você aproxima o seu aparelho, e aí você fica o restante do tempo, seus 40 segundos. Você diminui um pouco a tensão e reduz a contração de polimerização também. Beleza, gente? Na hora. Quer dizer, na hora não, estou atrasado, porque eu deveria estar falando de oclusão. Mas eu também não quero atrapalhar a aula de endo. Sei que vocês vão adorar também. Depois de muito conteúdo que vocês já tiveram hoje. Já passar aqui para o slide final, então, para deixar aqui meu agradecimento. Pô, vocês são demais, vocês estão perseverando aí legal. Já estão desde... Eu lembro do dia que eu vim aqui, foi dia 25 de janeiro. Vocês estavam aqui assistindo a aula também, com muito conteúdo. Estão hoje aí também assistindo a aula com muito conteúdo, vão ter mais uma agora. Pô, parabéns pela dedicação de vocês, vocês estão no caminho muito certo, estão muito bem. Deixe o meu e-mail também para tirar mais algumas dúvidas, se for necessário. Pode mandar e-mail em qualquer horário do dia, não somente vou responder em qualquer horário do dia, obviamente, mas tem o maior prazer em responder e isso, cara, para mim ajuda também, sabe? Tem coisa que eu não sei responder de cara. Não tenho todo o conhecimento de dentística, nem de materiais dentários, não domino por completo o conhecimento, mas é bom quando vocês fazem perguntas difíceis mesmo para poder pesquisar e isso acaba enriquecendo o professor também, tá? Galera, parabéns, muito obrigado pela paciência, pela preferência. Parabéns, muito obrigado a você que está aí me acompanhando até o final também. Bons estudos, boa sorte na prova. Sucesso, galera. Valeu!